uma surpresa, né? Em pleno Mineirão, contra um time que era melhor. Como que isso repercutiu dentro do Corinthians? E já já a gente vai falar da polêmica e vamos dar informação também. Tudo bem, Lázaro? Seja muito bem-vindo ao De Primeiro. Tudo bem, Lu? Um ótimo abraço para você, ótima tarde aí para o Lavieri, para o PVC, para toda a galera que está acompanhando de primeira. Cara, não surpreendeu tanto o Corinthians, tá? A sensação internamente é que tudo seguiu dentro de um script que já tinha sido planejado há algumas semanas e que mesmo o Corinthians, há algumas semanas tendo perdido para o Cruzeiro, existia um foco, um planejamento muito fiel, né? Até com perdão do trocadilho pro jogo dessa quarta-feira. E tudo se cumpriu, desde o planejamento para o Memphis jogar, até mesmo o planejamento de construção e montagem de equipe, as alternativas que foram utilizadas e que não foram utilizadas pelo Dorival Júnior em relação ao jogo, tudo se cumpriu de forma muito fiel, repetindo, né, a expressão. O Corinthians, desde a partida contra o São Paulo, quando o time consegue os 45 pontos do Campeonato Brasileiro, admitiu-se internamente que agora o foco é 200% da Copa do Brasil. Muito embora o Fabinho Soldado, a diretoria, cobrasse internamente pelo menos um pouquinho de foco no brasileiro para o time terminar entre os 10 primeiros, algo que não aconteceu e que gerou um certo incômodo internamente no Corinthians, havia um planejamento de preparação visando muito a Copa do Brasil. O Dorival colocou pessoas da comissão técnica para assistirem, analisarem e estudarem o Cruzeiro desde então. O Corinthians começou a fazer os seus trabalhos diários, embora pensando jogo a jogo, mas também focando em questão de planejamento de carga de elenco, em relação à disposição de time, a questão a controle, a parte científica, visando ter o melhor time possível para o jogo contra o Cruzeiro. E o Dorival escalou aquele time que, só com a ressalva do Ranieri, que realmente não conseguiu jogar, mas era aquele time que o próprio Dorival queria ter em campo contra o Cruzeiro. E até mesmo a escolha pelo José Martínez no lugar do Ranieri tem sentido, porque nas últimas semanas o José Martínez ele não estava tão... O Dorival estava incomodado um pouco com o José Martínez por conta da falta de entrega dentro de campo, mas sobretudo com a falta de entrega fora de campo. O episódio dos 6 dias que o José Martínez faltou pegou mal muito com o Dorival. O Dorival ficou especialmente irritado, né? Isso irritou o Fabinho Soldado, irritou a diretoria, mas irritou principalmente o Dorival Júnior, que cogitou até afastar o Martínez, dar um gelo, uma geladeira, e deu essa geladeira. O Martínez foi reserva, até mesmo em algumas partidas que poderia ser titular. O André ganhou espaço, mas quando chegou numa partida contra o Cruzeiro, o Martínez foi titular. Por quê? Ele era um jogador cascudo para aquela decisão. Já que não tinha o Ranieri, ele optou por manter ali um jogador num perfil mais cascudo e não colocar o André, por exemplo, numa furiosa. E tudo deu certo, né? Tudo que parecia dar errado, deu certo. As alterações no segundo tempo, quando o Yuri Alberto se machuca e o Vitinho entra e não o Guinegão, é porque o Corinthians já vinha sendo pressionado para o time do Cruzeiro, já tinha perdido a posse de bola que teve no primeiro tempo, que foi mais equilibrada. No segundo tempo, a posse de bola do Cruzeiro foi 70% praticamente em relação ao Corinthians. Então ele coloca o Vitinho para dar saída rápida e quase o Vitinho faz o segundo gol. Então o sentimento, a sensação internamente do Corinthians depois da vitória cara, ninguém colocava fé, mas a gente sempre colocou fé e o planejamento específico que foi colocado para o jogo foi cumprido e o Corinthians venceu. E deu muito certo, né? Tanto em relação à estratégia quanto à postura também. Um time muito competitivo, muito focado, muito combativo do início ao fim. O Cruzeiro teve muitas dificuldades diante do Corinthians ontem. Mas,